bem? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um Papo de Cadeira. Esse podcast que foi pensado em vocês, aí idealizado e patrocinado pela Dental Med Sul. É um podcast sobre histórias da odontologia. E hoje eu tenho um convidado muito querido, gente, que é assim, vocês não têm ideia. Ele faz parte da minha história. E hoje eu vou contar várias coisas a respeito da vida dele do passado, eu prometo. O professor Everdan, ele é meu colega de turma, né? A gente se formou em 98. 98, muito bem. E eu vou ler o currículo dele um pouquinho, gente, porque ele evoluiu muito desde que eu conheci ele. Quase nem cabe aqui no papelzinho o currículo dele. Então, o professor Everdan Carneiro, ele é formado em odontologia pela PUC, comigo em 98, já sabia. Não tem a data aqui, mas eu já sabia. Tem especialização, mestrado, doutorado em endodontia. Foi professor da UnoESC e desde 2006, gente, ele é coordenador. Não, ele dá aula na odontologia da PUC, na especialização da PUC, é bolsista de produtividade da Fundação Araucária, tem experiência em odontologia com ênfase em endodontia, foi coordenador adjunto do curso de odontologia e desde 24 é o coordenador do curso de odontologia da PUC, gente. O que mais eu posso falar desse currículo? Se espelhem nele. Tudo bem, Vlad? Tudo. Que bom. É um prazer ter você aqui de verdade, sério. É, eu acho que eu nunca entrevistei alguém que eu quisesse tanto encontrar assim como você. Gente, ele era um dos meus melhores amigos na graduação. Verdade. A gente tem toda uma história, né, Vlad? Sim, Porque quando você está começando um curso de graduação, você encontra 60 pessoas sim, diferentes, né? E a gente anda no começo igual cardume, todo mundo junto, assim, de repente vai tendo as afinidades, sim, mas a gente sempre, né, dividiu clínica, fazia muita sim. coisa junto e é Ia bacana. nas festas. E a gente acompanha e depois a gente se encontra em um congresso, outro. Pelo Instagram eu te vejo sempre. Não tem como fugir de mim. Então estamos aí. Obrigado pelo convite. Eu estou super feliz de você estar aqui, porque para mim é sempre uma honra, né, ter colegas como você que abrilhantam a odontologia. Eu acho que você tem um papel aí fundamental como educador de toda essa galera que está saindo, né? É uma grande responsabilidade e que você faz isso assim de uma forma assim sensacional. Por quê, gente? Porque além de tudo, ele é professor da minha filha está se formando Isso, pela PUC. Então, é muito encontro, né? Eu estou super feliz de estar aqui com você. E hoje a gente vai falar da sua história na odontologia, tá? bom. Aí a gente quer saber. Vamos começar assim. Por que você fez odonto? Essa pergunta geralmente eu faço para os calouros que estão começando lá. Ah, Por que você escolheu odontologia? ah, E eles acabam sempre falando, porque eu tenho alguma referência, né? sim, Geralmente você tem alguma referência. Ou aquele aluno que gosta de atividade hands-on. Ele gosta, de coisas não é aquele manuais, aluno que vai ficar numa aula de direito horas. no computador. Não, é Sim, outro perfil. Então, assim, o aluno quando fala assim, eu não sei, vou ver se eu gosto de odonto, fala, você gosta de trabalho manual? Você gosta de coisa, né, muito ativa, artesanal, sim, artesanal? Se a resposta é sim, já é meio caminho andado. exatamente. Então, acho que a gente vai desenvolvendo essa habilidade, né? Sim, Então, eu vejo assim que muitos começam num nível, mas todos terminam muito parecidos, porque vai desenvolvendo. sim, Você vai fazendo uma vez, vai fazendo duas. Então, acho que esse é um primeiro momento. Eu fui para odontologia principalmente porque eu gostava da área de saúde, essa área sim. de você cuidar dos outros, de ter alguma coisa, e também porque eu tinha um problema ortodôntico, né? Eu Eu sei. tenho a genesia de Dos laterais. laterais, e daí eu fiquei muito tempo com o aparelho, meu ortodontista era muito calmo, ele era uma pessoa muito organizada naquilo que estava fazendo, e daí você fica nessa época se espelhando em alguém, né? Sim. Então, assim, alguns alunos até me falam, porque eu tenho uma mãe e um pai dentista, É. ou eu ia até o consultório, tive uma experiência
feliz. Então, acho que é nesse sentido. A minha experiência com odontologia, ela veio muito do meu problema ortodôntico, Sim. que eu tive e que eu vi a evolução, que eu vi o profissional que me atendeu, foi o Dr. Luiz Beltrame. Então, naquela época, assim, eu escolhi odontologia por isso. Foi a minha primeira opção, odontologia. E depois as coisas foram acontecendo, né? Mas então você entrou porque você tinha questões odontológicas, né? Ia no Isso. ortodontista sempre. Eu entrei na odontologia porque eu era fã do Edinho Betiol, tá? Eu fazia estágio e ele era dentista da minha mãe e meu. Eu achava a coisa mais chique do mundo. Não tinha nada mais chique do que ser dentista. Antigamente, dentista, a gente andava de branco, sapato Com a branco, maletinha. maletinha, cinto branco. Sim. Quem usa isso hoje em dia, né? Mas naquela época era chiquérrimo, Naquela época chiquíssimo, era. Hoje em dia, não chiquíssimo. sei se seria tão É, legal. Acho que não. mas naquela época era uma coisa que eu entrava no consultório, eu olhava, nossa, gente, que coisa mais chique, né? Era a experiência que eu tinha também, que me levou a querer fazer odontologia também. É, eu acabei escolhendo daí odontologia, mas eu falava que eu ia fazer ortodontia no Eu primeiro também período. Eu ia. vou fazer Somos ortodontia dois. Eu também. e assim, você vai fazer odonto? Não, vou fazer orto, né? Depois você começa Eu a me lembro disso. universidade e eu acabei fazendo endo, né? Então, Nunca imaginei isso. endo eu pensei, eu vou dizer para vocês, tem gente que fica já pensando, é um amor à primeira vista. Para mim não foi um amor à primeira vista. Talvez é a Não? primeira vez que eu esteja falando isso. Eu no laboratório, Ah, eu olhava todas aquelas limas, aquelas coisas, era uma disciplina que me estressava um pouco, né? Porque tinha que levar muitos materiais, materiais novos, desconhecidos, e aquilo requer bastante disciplina, organização. organização, né? Sim. Então, assim, eu falei, nossa, que saco hoje, né? Vai ter endo no laboratório, então, para quem está começando endo, às vezes, Eu vai. nunca superei esse trauma, é, e, até hoje. e eu, o que que É, aconteceu? Eu comecei, como eu era do centro acadêmico, a gente tinha uma cadeira odontológica lá no centro acadêmico, eu não eu sei se lembro. você lembra. Sim. E o que que aconteceu? Nos primeiros dentes que nós tínhamos que abrir, eu errava muito. Eu falei, meu Deus do céu, tem que acertar. Vai ter Então que eu, dar certo isso. entre um intervalo e o outro, na hora do almoço, eu abria um, abria dois. Um dia eu abri 8 dentes assim, e naturalmente eu fui daí me posicionando. Alguém tinha dificuldade, eu mostrava. Aqui tá o canal, ali, abertura, né? Então, claro, abertura tem Mas perfil de assim, aluno. sim, mas assim, naquela época a gente fazia abertura em dentes de verdade. Hoje a gente tenta mesclar, porque não tem mais tantos Mas dentes, né? antigamente era assim, não Era assim, é? era dente extraído, né? Como que a gente conseguia esses dentes? Eram dentes que a gente. E tinha muitas ofertas, né? Muitas ofertas. Porque às vezes o dentista ia tirando os dentes e Ia quando guardava os guardava. dentes para os acadêmicos É, irem buscar, né? A gente chegava em consultórios, tinha potes potes. assim Hoje de em dia não dentes. tem mais. Então, isso, por um lado, né, é favorável, porque É, as pessoas não estão perdendo tantos dentes. E por outro, também na hora da técnica, a gente sabe que a consistência da dentina é diferente do dente de plástico para claro, você fazer a totalmente, abertura. sim. Mas eu fui para endodontia por persistência. Daí, quando eu fui para a clínica, como eu persisti pela dificuldade inicial que eu tinha, eu acabei gostando, porque assim, a gente só gosta daquilo que a gente domina. Claro. Então, assim, tem pessoas que vão dizer assim: eu fui para uma área porque eu tenho um dom. Eu acho que eu fui por um domínio, Sim, não foi um dom natural. sim. Eu acho que eu dominei mais porque eu acabei treinando mais, me esforçando mais, mas assim, pela uma dificuldade inicial. Depois, na clínica, eu adorei endo. Para mim foi uma coisa que, tanto que eu saí da universidade, já fiz um aperfeiçoamento. Então, exatamente. Então você entrou na faculdade, queria ser orto, virou endo. Virei endo. Aí você saiu da faculdade e decidiu o quê? Eu me lembro, eu sei, não vou contar, né? Mas assim, você decidiu em que momento que você decidiu entrar para a docência? Porque você dedicou a tua vida para docência. Sim. Eu fiz um aperfeiçoamento. Por isso que eu falo, às vezes a gente quer ter muita certeza na vida. E Hum. às vezes certezas elas vão vindo. Sim, o caminho ele vai se É, abrindo enquanto a gente caminha. eu pareço uma pessoa calma, Muito. centrada, mas eu sou ansioso. Eu falo devagar só, né? Então eu vejo assim que eu tinha uma ansiedade. O que que eu vou fazer? Como hoje o pessoal está se formando? O que que eu vou fazer? Sabe aquela autocobrança, a Sim. cobrança da família,
aquela coisa, né? Eu sabia que eu ia continuar estudando, que eu sempre gostei de estudar, então aquele caminho eu sabia que eu tinha. E daí eu me formei, eu fiz um aperfeiçoamento em endo na BO do Paraná. Daí eu voltei para minha cidade natal, que é lá em Santa Catarina, que é Caçador. Voltei, trabalhei no SESI, trabalhei num sindicato e resolvi fazer a especialização. Daí eu fiz lá na USP de Bauru a especialização. Então eu ficava uma semana por mês na USP de Bauru, voltava para Santa Catarina e fiquei. Daí Aí tive você ficava atendendo no no consultório lá. Em consultório consultório e no você abriu o seu. SESI Não, e você não abriu. não abri o meu. Tá, você fazia clínica geral. Fazia clínica geral. Fazia mais endo no SESI até, então eu comecei a criar mais velocidade lá. Daí, de atendimento. E eu pensei, tive a oportunidade de fazer um mestrado, mas eu não fiz a inscrição naquele momento. Falei, será que é isso que eu quero? Porque é uma decisão importante. Muito importante. Daí eu trabalhei um ano, e depois que fiz essa reflexão de um ano, eu falei, não, eu não quero ficar só no consultório. Eu também não quero ficar preso só no consultório. Pelo meu perfil, eu gosto de ensinar, gosto de estar interagindo com Sim. outras pessoas, gosto de estar fazendo pesquisa. Eu fui fazer o mestrado e o doutorado, eu morei em Bauru, na USP de Bauru, morei lá na região de 2002 até 2006, né? Fiquei 4, 5 anos lá em Bauru, e é onde eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, e aquela ansiedade, assim, eu lembro que eu liguei para o meu pai, eu falei assim, pai, eu não sei o que que eu faço, porque eu tô com a cabeça aí, no meu trabalho, nos meus pacientes, e não estou conseguindo me concentrar aqui. Ele falou assim para mim, você só tem um assento para sentar. Senta nele e aproveita tudo e a partir dali as coisas foram acontecendo, sabe? Então eu me dediquei ao mestrado, consegui bolsa, fazia alguns atendimentos na região ali perto depois e fui Você foi desenvolvendo, aproveitando fui esse aproveitando os momento. momentos. É isso aí, eu fiz o mestrado e Parou de doutorado. querer viver no futuro. Isso aí. Eu acho que isso é muito importante. É. Você controlar a ansiedade desse começo de vida, né? Tá Isso. certo que isso aí a gente fica a vida inteira, mas no começo, principalmente, que a gente não sabe muito para onde caminhar, né? Que é muito o que, né, o pessoal que está aí do outro lado tem de sentimento, né? Ah, estou me formando, o que que eu faço? Aí você vê o Instagram, por exemplo, e começa a se comparar com as pessoas, mas fulano fez isso. Ah, o colega abriu consultório, o que que eu faço? Né? E a gente começa a ficar se cobrando Se cobrando demais, assim. demais. Essa cobrança é muito ruim, né? É. É muito ruim. Então, essas coisas foram acontecendo. Depois, eu terminei o meu mestrado e meu doutorado. Na sexta-feira, na segunda-feira, eu comecei na PUC. Então, foi uma coisa que eu emendei. Eu já comecei, já vim contratado para a PUC. Nesse meio termo, eu já dava aula lá na UNOESC. Eu dei 8 anos a aula, onde realmente eu aprendi da aula. Foi uma primeira oportunidade, porque eu morava numa cidade próxima, Joaçaba. Eu lembro que tinha o Logércio, onde a gente começou a dar aula lá, o Alessandro da tua área, a Alessandra, e a gente começou naquela época a fundar o curso de odontologia na região, então foi uma coisa muito pioneira. Daí eu terminei o meu doutorado, fui chamado para compor a equipe aqui na PUC, junto com a Vânia, né, com o Ulisses e com o Luiz na época, para abrir o mestrado em endo, e também daí eu comecei a dar aula na graduação. Então, o ano que vem eu tenho 20 anos já de PUC daí. Meu Deus do Como céu. docente, né? Passa rápido, né? Passa rápido demais, gente. Eu lembro Daí a gente exatamente começa a dar aula pros, pros pros filhos filhos. Daí que você fica. viu bebezinho, já E tão grandes. daí você Aí vê que o começa a tempo pesar. passou. Aí você vê que o tempo passou. E é assim, e ele passa e a gente não percebe, né? Não percebe. Passa rápido, né? As coisas Demais, a vão vida da acontecendo. gente é assim. Mas então, gente, olha só, a gente vai dar uma pausa de 1 minutinho para vocês tomarem uma aguinha e a gente já volta. A maior distribuidora do sul do país, atendendo todo o Brasil. Essa é a Dental MedSul. Com mais de 15 mil itens em seu portfólio de produtos, atuando com as principais marcas internacionais do mercado, a empresa se destaca pela sua eficiência e confiabilidade, atendendo a seus clientes por múltiplos canais, teleatendimento, e-commerce, aplicativo. A empresa está sempre atenta com profissionais treinados. Possuindo um centro de distribuição bem estruturado, a entrega é rápida. Sempre atenta
a empresa investe no mercado digital, criando novos canais de comunicação. Podcast, papo de cadeira, com muitas novidades e entretenimento. A revista Dental MedSul, um periódico que traz informações sobre o mercado odontológico, além das ofertas. Cursos e participações em eventos. Um deles, o maior da América Latina, CIOSP. Por tudo isso que você deve confiar na Dental MedSul. Dental MedSul, distribuindo sorrisos. Oi, gente, voltamos então aqui para o nosso segundo bloco, sabendo da história aqui do professor Everdan, que hoje é o coordenador da odontologia da PUC. Meu amigo, gente, não vou superar isso, vocês vão ter que me aguentar. Everdan, me conte uma coisa. O que você acha que mudou aí no perfil dos alunos da graduação nos últimos anos? Eu dou aula, né, para muitos alunos que são recém-formados e eu sinto que mudou muito, né? Mas você que está lá na faculdade, o que que você percebe? Muda muito e muito rápido. Sim, Então, antes a gente via assim, cada 4, 5 anos mudava um pouquinho o perfil. Hoje em dia, eu acho que de uma turma para outra as coisas vão mudando. Então, assim, aquela coisa de você entrar numa sala de aula e as pessoas estarem somente te olhando, isso daí acabou. acabou. Faz tempo. Então você tem que olhar, o aluno vai estar falando com você, ele vai estar mexendo no celular, mas ele está prestando atenção em você. Se acontecer outra coisa, ele está ligado porque ele foi condicionado a isso, ele já sabe prestar atenção nesses diversos momentos. Não dá mais para ter cursos extensos, aulas Você extensas, lembra na nossa época que tinha aula de endo uma tarde inteira? com aqueles slides Escuro assim na depois do sala, almoço. depois do almoço. Meu Tipo, Deus a do céu. tarde toda endo. E cansava, né? Então, era uma coisa que hoje em E dia, a gente copiava no não, não, caderno. não. Hoje em dia, você tem que se adaptar. Professor bom, acho que tem que se adaptar. Você tem que ver. Ao mesmo tempo, o aluno quer uma atenção. Ele quer extrair de você aquele momento. Então, você tem que fazer uma oscilação da atividade. Por mais que eu seja clínico, por mais que eu faça a minha prática, eu tenho que estar conectado na parte educacional, o que que eu vou, como que eu vou avaliar esse aluno, né? Sim, Não é mais a prova que vai provar se ele sim, sabe ou não. Tem um monte de fatores hoje, critérios de avaliação, que isso, se você, no meio universitário, você tem que estar muito conectado, né? sim. Mas dar uma aula hoje em dia, se você entrar falando lá com uma penumbra, você vai ficar triste, Você né? vai ficar Porque sozinho vai e todo ficar mundo vai estar sozinho. dormindo. E as aulas hoje elas têm que ser mais dinâmicas, as aulas têm que ser mais. Ao mesmo tempo, o aluno gosta muito da objetividade, Sim, né? Porque se ele não gosta da internet, ele puxa, passa o sim. vídeo, passa. E se você não, né? Se você não Não, conseguisse captar aquela é, atenção ali, eu gosto muito da aula com contato com o paciente. sim, é a Onde melhor. é a melhor, aonde ele está ali com o paciente, aonde ele está naquele momento. Ele está Então, vivenciando aquela experiência, é uma é, experiência que ele está tendo, né? é, Ele não está tendo só a aula teórica. Eu vou esse o te... diferencial de muito, o atendimento, acho que hoje em dia que a gente consegue passar mais um pouquinho da gente, né? mas você sabe que assim, ó, eu também fiz mestrado, doutorado, né? Pós-doutorado. Estudei para ser professora, né? Porque é uma carreira, né? De não seguir a tua carreira, mas dou aulas também. Eu senti muita mudança em relação aos alunos que me procuram ao longo do tempo também. Eu comecei o curso que eu dou atualmente, eu fazia de 5 dias. As pessoas vinham e ficavam uma semana aqui, eu achava o máximo. Poxa, 5 dias?
Aí eu fui diminuindo para 4, diminuí para 3, agora eu diminuí para 2. O mesmo conteúdo que eu dava em 5, eu dou em 2. Porque eles vêm para fazer o atendimento em paciente. E a minha aula teórica, eu faço prática demonstrativa. É, Eu não sei, eu não fico mais aqui na frente falando, passando slide. Não existe mais. Eles não querem mais isso. Mudou demais. E mudou. antigamente, não, a gente queria ter aula teórica. Agora eu fiz um módulo online e as pessoas assistem em casa. Ah, você quer saber mais? Assiste em casa, assim, na velocidade 5, que é o que eles fazem, né? Assistindo, comendo pipoca, né? Fazendo mil coisas, mexendo no Instagram e assistindo. Tô assistindo. Então, mudou. E eu fico imaginando como que vocês conseguem deixar Você sabe, 60, 70 alunos assistindo aula hoje em dia. você sabe que a pergunta que eu mais recebo quando eu estou num evento, alguma coisa, pessoal mais da nossa geração, assim, e os alunos de hoje, né? Assim, como eu estou no meio, eu vou dizer para você assim, não existe melhor nem pior. O bom aluno existia lá no passado, existe agora, né? E eu acho que é uma geração que vai cuidar da gente, ó. Sim, Então a gente tem que acreditar neles, sim. né? Então eu acho que hoje em dia tem bons alunos, tem boas pessoas altamente habilidosas que vão cuidar quando a gente não Sim, da gente, mas assim é diferente. sim. Então não adianta você comparar. E quando eu era pequeno, eu fazia assim, a minha mãe falava assim, só olhava pra Ah, gente, já sim. acabou. Hoje em dia não, hoje em dia a gente conversa, né? Então aquela coisa do ô, professor, não sei o que, hoje em dia, ô professor, liga o sugador, por favor. Aham, Então assim, acontece, sabe? sim. E tá tudo bem, né? A gente acaba. São os tempos, São a os gente tem que se tempos. adaptar a isso, né? Sim, Mas assim, manter esse povo, esses jovens todos numa sala de aula é um desafio. é um desafio. Turmas grandes, eu acho que é principalmente uma aula teórica hoje, você tem que saber, você tem que preparar a aula. Você tem que mostrar caso clínico, você tem que mostrar literatura, você tem que. Se não fizer sentido para o aluno, acabou. Então tem que fazer sentido, né? Então acho que isso é muito importante. Então, assim, eu ia te perguntar assim, quais os maiores desafios que você teve ao longo aí da tua carreira na docência, porque você dedicou tua carreira à docência, praticamente, né? É, Você 20 atende, mas anos, sim. você se dedica à docência. Quais os maiores desafios? Assim, você já me falou os atuais, mas assim, até você chegar aonde você Eu acho que chegou. o maior desafio como coordenador na universidade foi a pandemia, onde parou, aquela retomada, porque é diferente no consultório. Demais, sim. Ensino, a gente estava lá com 350 atendimentos dia, de repente teve que refazer todo um planejamento. Nesse ponto, assim, a gente teve uma estrutura da PUC que favoreceu muito, porque a gente tem o hospital, tem o Marcelino, tem o Cajuru, que deram suporte. Eu lembro na época que tinha assim muitos pontos. E a roupa, no comecinho eu tinha aquele pânico da roupa, que todo mundo tirava a roupa no corredor para chegar em Aham, casa. sim. Lá na universidade, a gente tirava a roupa, levava para o hospital, Sim, lavava lá, voltava a roupa limpa para eles. Então, era uma logística. é uma logística grande, toda a parte de descartáveis, toda a parte de atendimento, protocolo, treinamento. Então, isso foi muito desafiador. Eu acho que talvez a pandemia foi o que mais, como coordenador, porque daí o que acontece? Quando você está num momento de coordenação clínica, vão se perguntar para você. Então, Você é o responsável, sim. perguntava o aluno, perguntava o pai, perguntava o paciente, a equipe, né? Você tem que nessa hora mostrar que você está preparado, né? Se eu, como coordenador, estou com medo, imagine Quem está lá, a né? equipe que É, está com sim. você. Então, eu acho que esse exercício de eu estar sempre seguro foi o que mais foi desafiador, assim, na parte de coordenação. Hoje em dia tem, claro, como qualquer um, tem alguns problemas, relações pessoais. Isso eu acho que é um dos maiores. Eu É. aprendi que tem que escutar mais e falar menos. Então, eu acho que a idade, por isso que eu beijo meus cabelos brancos aqui, porque Sim, realmente, se você escutar mais, acho que as coisas vão acontecendo, né? sim. Ah, professor, você conseguiu resolver aquilo? Não, só escutei e fui direcionando. Então, acho que isso tem a vantagem também. É a sabedoria do tempo, É, né? Que também vai trazendo a gente assim para
não ser tão ansioso para resolver as coisas, e as coisas, às vezes, a gente deixa de um tamanho gigante, coisas que podem ser mais tranquilas, né? E hoje em dia o aluno está mais ansioso. Muito. Todo mundo está ansioso, Todo mundo tá né? ansioso, não tem o que fazer. Então, assim, todo mundo, essa ansiedade, ela transpassa. Desde o nosso paciente que chega muito ansioso, às vezes com fobia de atendimento, outros pacientes extremamente, porque eles comparam muito, muito resultado, outro paciente tem um perfil, né, e gera ansiedade, o E aluno está se cobrando sim, muito. me diz uma coisa, como que você acha que é o impacto aí das redes sociais na cabecinha dos alunos? Eu acho que a universidade ela tem um compromisso de É, trabalhar com gestão e também trabalhar um pouquinho essa parte de marketing digital, sim, porque vai aprender com quem, Vládia, eu né? sei, mas eu digo assim, eu acho que Às vezes, o impacto, eu digo assim, de se comparar com o jardim do outro, né? E é, sem ver os bastidores do outro, né? É uma coisa que a gente sempre fala muito, e isso gera muita insatisfação e a pessoa achar que nunca vai ser capaz, né? Por exemplo, um recém-formando querer se comparar, por exemplo, com a tua trajetória de hoje. Ai, porque você é coordenador, porque você faz isso, mas o quanto que você teve que trabalhar, o quanto que você teve que estudar, né? E às vezes, pela própria idade, ingenuidade, eles acabam imaginando coisas que não são reais. Eu digo que eu também trabalho muito com jovens, né? Eu acho que hoje, se você dá aula numa faculdade, né, numa universidade, é muito mais complexo, porque os alunos eles já querem além da faculdade, eles não vivenciam mais aquilo que a gente viveu. Eu estava comentando com o professor anterior, o professor Herrero, que eu queria ser todas as especialidades. Eu tinha aula com o Sung, eu queria ser pério. Eu tinha aula com o Sr. Guariza, eu queria fazer cirurgia. Porque a gente se espelhava muito neles, porque eles eram clínicos, né? Era aquilo que a gente queria ser. Hoje em dia, a odontologia tem tantas possibilidades que você não precisa ser só clínico. Você pode ser administrador, você pode ser professor, você pode trabalhar na indústria, você pode desenvolver material, você pode apresentar podcast, você pode ser administrador de Instagram, gestor de tráfego, a odontologia digital também, um sim, mundo que eu nunca imaginei. Eu também entrevistei um colega que acabou de formar e ele abriu um laboratório digital que ele trabalha na praia. Só com o computador dele, manda as imagens, ele desenha, envia. Também é odontologia. sim. Então, hoje em dia, por tudo isso, eu acho que fica mais difícil ainda para vocês que estão lá na base. Não sei se você acha isso. Eu acho que também é aquilo que volta na palavrinha, né? Na ansiedade de às vezes querer que as coisas amadureçam antes da hora. Você tem que ter, você tem que tentar, você tem que partir por um Um caminho. caminho e seguir E naquele. assim, e segue. Se não der, vai para uma outra interface, vai, persiste. E persistência é o segredo, acho que, do sucesso, assim, É, porque não é na primeira vez que você vai conseguir aquilo que você quer. Às vezes os teus pacientes são diferentes. Por quê? Porque esse paciente já vem procurando um perfil diferente. Você não vai criar aquele perfil de uma hora para outra. Então, isso é um aprendizado, né? Eu acho que se expor, tentar errar, quem não é? ser Exatamente, honesto, sim. errar, ouvir mais do que falar, são coisas que a gente tem que, né, tem que começar a prestar atenção. Sim. Acho que é isso que teria. E me diga uma coisa, você sempre trabalhando na Endo, gente, a última Endo que eu fiz, eu estava na graduação. Evoluiu muito. Como que foi essa evolução? A Endo, ela está muito hoje mais tecnológica, então, e mais uma coisa também, a velocidade. Todo mundo pergunta, quanto tempo, professor, você É, demora para fazer um molar? 40 minutos? Uma hora? Eu falei, eu já fui dessas pessoas, né? ah, Que eu tinha que olhar para o relógio, eu tenho que fazer uma endo de molar, fiz 40 minutos, 45. Hoje em dia, eu quero sentar com o paciente, quero conversar, quero fazer um bom tratamento, quero ensinar o aluno passo a passo também, sabe? Eu quero resultado, Vlad. Eu não sim, quero mais tempo, eu não quero pressa, né? sim, Porque isso não significa a experiência do paciente. sim. Geralmente, para endo, vem um paciente com dor. Ninguém, eu não tenho nada para fazer, hoje eu vou fazer um canal. Não, isso não existe, Sim. né? Então, vem de uma necessidade, É, vem de um apertamento por bruxismo, sim. vem Cada dia mais, né? mais trincando os dentes. Então, esse mundo hoje, pela ansiedade, ele tem tornado mais suscetível ainda, porque você Aperta. aperta, Sim, necrosa a polpa.
Então, a endo, ela vem de uma maneira mais tecnológica, os instrumentos estão evoluindo, é muito mais importante aquilo que se tira do canal do que se coloca no canal. A agitação de solução regadora, a microscopia, vieram tudo isso para auxiliar. Localizador apical. Então, a hora que você mostra isso para o teu aluno, ele vê a endodontia de uma maneira diferente. E não é porque eu aprendi aquela endodontia manual. Claro que ela hoje tem o passo a passo, mas assim, eu posso, né, mostrar de uma Otimizar. outra, otimizar, Sim. né? E já dizia um professor de endodontia que o difícil não é fazer a endo, é ensinar o aluno, né, a realmente a gostar dela. Então, acho que isso que a gente tem, né? Mas eu acho, ainda tem aquele misticismo na endo, assim, que endo, assim, ou você ama ou você odeia, Eu acho. mesmo que tá com tudo isso, tudo mais moderno. É, tem alunos que vão gostar de dentística, tem alunos que vão gostar de cirurgia, Mas por tem que alunos. menos dentistas gostam de endo? No meu mundo que eu vejo, No mundo que eu que eu vivo, vivo, tem bastante gente que gosta de endo. Eu acho que. é. E a endo é a base da casa, né, Vânia? Não, eu acredito e eu amo os endodontistas, até porque eu acho que o endodontista é praticamente um yogi. Entendeu? O endodontista, ele tem que ser altamente organizado, ele tem que você vive aquele o paciente não pode falar, ele está com dor, você está ali com um objetivo, né? É muito diferente trabalhar com estética. E ele segura o paciente na clínica, né? É, Nos momentos de dificuldade, nós de- conhecemos as pessoas, os amigos. Então, exatamente. nessa hora você tem que estar junto com o teu paciente. E eu sempre falo que um bom endodontista ele vai ter o melhor amigo protetista, a dentística, ele faz interface com a pele. Então, a endodontia, ela é, claro, você tem que gostar, mas por mais que ela não seja no primeiro momento, você vai dominando ela. Hoje em dia eu faço só endodontia, dou aula de endodontia, dou aula na Então eu especialização, vou te contar mestrado, um doutorado. segredo. A Tori está procurando um aperfeiçoamento de endo. Ai, Viu? viu? E tem que fazer, né? Porque eu fiz o aperfeiçoamento na época. Eu acho que ele te dá uma ideia se você vai se jogar É. para uma especialização ou não. Você entra mais numa Quem dor ou numa diria, né? especialização. Você viu? E me diga uma coisa agora. Mesmo com esse monte de dentista entrando no mercado, você que está aí à frente de uma das faculdades mais tradicionais de odontologia aí, eu acho que até do Brasil, né? Que é a PUC, Paraná, 45 anos já de curso. 45 anos de curso. Que conselho que você dá para o pessoal que está saindo agora? Ou acabou de sair, o que que eles fazem da vida? Olha, por mais que o mercado tenha muito dentista, ao mesmo tempo eu vejo muitas oportunidades. Eu acho que você tem que ter muita oportunidade. Você tem que continuar estudando. Não adianta você. É, estatisticamente, não sou eu que estou falando, não é uma verdade absoluta, mas quem estuda mais, continua estudando, evoluindo. Eu não digo estudar, ficar fazendo uma especialização atrás da outra, mas assim, fazendo vários cursos, procurando bons cursos. Você vai abrindo teus horizontes, as oportunidades vão aparecendo. Eu acho que o mercado tem carência de bons profissionais, Sim, profissionais que saibam ouvir os pacientes, que saibam fazer um bom que diagnóstico, saibam resolver. saibam resolver, né? E a parte da endo, eu acho que ela é muito nesse sentido. Hoje em dia, quando eu recebo um paciente, só de escutar o que ele está falando, a gente acaba vendo o diagnóstico, né? Sim, E daí, o que eu vejo muito, me mandam muita tomografia pelo WhatsApp e, sim, e radiografia. Professor, o que que você acha disso? Professor, o que você acha daquilo? Eu não posso tratar o exame. sim, Qual é a queixa do paciente? sim. Qual tem Qual é dor? a questão? Qual é a questão? Tem Sim. dor? Não tem dor? Então, vamos tratar a imagem, né? É o que eu sempre falo, Eu né? acho que é Quando o bem. pessoal vem aqui, né? O pessoal assim, como é que você faz a avaliação dos seus pacientes? Que eu faço a avaliação de todos os pacientes que vêm aqui até a clínica. Mesmo os pacientes de curso, sou eu que faço a avaliação, né? A primeira pergunta que eu faço, o que que te trouxe aqui? No que eu posso te ajudar? Porque se a gente for ficar olhando, a gente vai achar milhares de coisas, que às vezes nem é a questão principal, né? Sim, O, o que eu posso te ajudar? Eu acho que é muito disso de ouvir o outro, né? isso tá totalmente conectado, né? Então, acho que essa é a mensagem para os alunos, é ouvir mais, é prestar mais atenção no que o outro está sentindo,
né? O que que o outro está te procurando, o que que você vai. E sempre ser um papo muito honesto, muito transparente. Ninguém gosta de superficialidade, a gente Uhum. gosta de verdade, né? Então, acho que esse é continuar estudando, é persistência, é ouvir mais. Então, acho que isso são características que, seu recém-formado enxergar isso, incorporar isso na sua rotina de dia a dia, eu acho que ele vai ter bastante sucesso, porque ele vai encontrar dentro de um mercado bem cheio, grandes oportunidades para brilhar. Sim, exatamente. E a pergunta que não cala: Hum, você é feliz na Eu odontologia? sou muito feliz na odontologia. Eu escolhi odontologia como primeira opção, eu continuo estudando odontologia, eu gosto, eu defendo muito odontologia em todos os âmbitos, né, em todos os níveis, porque nós entendemos mais disso, né, dessa parte que a gente escolheu. Então, acho que a gente tem que se posicionar como profissional de saúde, com uma postura sempre muito ética, mas eu sou muito feliz com a odontologia. Isso dá para ver nos seus Ah, olhos. obrigado. Ever, foi um prazer ter você aqui. Eu não contei todas as coisas do Ever hoje aqui, mas na parte 2. Na parte 2 a gente É, fiquei muito feliz de te ver aqui. Eu sempre fico sabendo de você, porque assim, gente, a vida nossa, é, depois, a gente se encontra de vez em quando, porque a vida é corrida mesmo para todo mundo. Fico sempre sabendo de você pela Tori, pelos meninos que estão por aqui, e sempre me dá uma saudade, assim, daqueles tempos que a gente não tinha tanta preocupação e tanta a responsabilidade. gente achava que tinha problema, né? Exatamente, quando a gente achava que tinha problemas. Então foi um prazer para mim. Olha, eu, não é porque você está aqui na minha frente, mas eu acho que assim, de todas as pessoas que eu conheço, que começaram comigo lá atrás, que começamos, né? Você é a pessoa assim que eu mais me orgulho, porque eu acho que o lugar que você tá é um lugar assim único, sabe? Por quê? Porque não depende só da tua capacidade, depende de toda a tua vivência, da pessoa que você é, para você estar ocupando um lugar tão importante na odontologia, que é a formação dos novos profissionais. E não é um profissional, uma salinha de 2, 3, 60, 70. É muita responsabilidade e eu tenho muito orgulho de ser sua amiga. Ah, eu que tenho. Muito obrigado por estar aqui. Estou muito feliz. E sempre é bom, né? Ter amigos como você. Hum. E eu estou muito feliz de estar aqui também. E hoje Obrigado. ele estreou no podcast. Estreiei É o hoje. primeiro dos muitos que virão. E eu só vim porque realmente era você que É, estava convidando. É ah, difícil. Ever, muito obrigada, tá Obrigado. bom, gente? E é assim, sigam o professor Everdança, tem teu Instagram, passa pro pessoal aí, Ever. Pode deixar. É Verdão Carneiro, já acha lá, Já rapidinho. vai achar, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.